Apocalipse 2, 12 ao 17. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí, onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto em Pérgamo, onde Satanás mora. E aqui, Cristo começa falando com essa igreja, mostrando uma característica, uma face da identidade de Deus. Em Hebreus 4:12, diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus em toda a criação. Tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a ele que todos nós teremos que prestar contas. Em Efésios, Efésios 6, quando está falando da armadura de Deus, que Deus nos dá, fala sobre a espada do Espírito. Então, nós temos aqui, a princípio, uma das características de Deus. A sua palavra, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela é capaz de separar juntas de medulas. Ela vai profundo na alma e no nosso espírito. É a palavra de Deus. É a espada, a qual é a palavra de Deus. Guarda essa informação. E a gente continua. Ele fala que eles estão onde o trono de Satanás está edificado. E lá, em Pérgamo, existia um altar para o deus Zeus, da mitologia. Então, você imagina também como era difícil para os cristãos se estabelecerem ali, em um império romano, com um altar de um deus grego no meio deles. E aí, aqui, Jesus fala com eles que eles não abandonaram a fé, ainda que eles estejam diante dessas situações. Eles permaneceram, mas tem algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem os ensinamentos de Balaão. Em outras traduções falam que seguem a doutrina de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometerem imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. E no rodapé da Bíblia fala que Pérgamo é uma cidade dominada pelo pecado, era um famoso centro de culto ao imperador. Então, olha só, esse lugar, e repare bem, uma cidade onde o culto ao imperador, ele era imposto por lei, você deveria adorar o imperador. E nós temos o povo chamado cristão, que não se curvava diante desse imperador. Por isso, eles viviam firmes na fé, mas viviam no meio desse império de Satanás. E aqui é muito interessante uma característica, até mesmo do anticristo, essa questão dos ensinamentos, da doutrina. Aqui não fala que era uma imposição com armas, talvez até fosse em certas situações, mas primeiro com ensinamentos, com doutrinas. Então, e isso vem de encontro com a palavra de Deus. E é isso que nós devemos ter em mente, ainda mais em todas as épocas, independente se parece ou não que Jesus está mais perto de voltar, sempre está mais perto. Então, a gente sempre tem que ter em mente que existe apenas um Deus e um Rei, e é Jesus. E é uma coisa que está muito latente hoje, essa questão das doutrinas e dos ensinamentos, que já estão que são errados, são pecados, mas já estão tão intrínsecos e espalhados pela sociedade que às vezes a gente nem nota, mas são coisas que vêm aos poucos. Aquilo que a gente aprende no cotidiano é bem mais fácil a gente se adaptar do que aquilo que é imposto. E é isso que acontece hoje em dia. As coisas, elas estão vindo assim pra gente e às vezes a gente não passa essas coisas por um filtro. De fato, a gente não reflete sobre isso e à luz da palavra de Deus. E ele continua dizendo: arrependam-se, senão eu logo irei até aí e com a espada que sai da minha boca lutarei contra essa gente. E é aqui que tá uma coisa que a gente pode prestar atenção. Como que você combate uma doutrina, um ensinamento errado, com uma doutrina certa, com o ensinamento certo? Como que se vence essas doutrinas desse mundo que são impostas e colocadas diante de nós com a verdade, com os ensinamentos, com outra doutrina, com doutrinas verdadeiras?
que Balaque fazia? Ele ensinava. Só isso que ele fazia. Ele ensinava, ele dizia, olha, isso aqui dá para você comer, olha, faça isso, faça aquilo. E o que Deus vem falando com os israelitas lá, através de Moisés? Não façam isso. Ele vem, vai colocando a sua palavra. E é assim que a gente vai combatendo essas falsas doutrinas. Deus espera que a nossa fé, ela perpasse a doutrina, que a nossa fé, ela não fique apenas na ortodoxia, a doutrina certa, mas que ela também tenha uma ortopraxia, uma prática certa, de acordo com essa mesma doutrina. Parece algo besta, mas a gente está numa época em que é necessário dizer que a grama é verde, porque as doutrinas, elas vêm e vêm e a gente vai engolindo, mas a gente não deve engolir qualquer doutrina, a gente deve passar por um filtro antes. Pelo filtro da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. E ainda que isso seja óbvio, é preciso dizer que a palavra de Deus está aqui não só para a gente ler, mas para ser posta em prática. E ele continua dizendo, arrependam-se, senão eu logo irei até aí, com a espada que sai da minha boca, lutarei contra essa gente. 17. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o maná escondido. Ponto. Até aqui. O maná escondido. Mais uma vez, ele volta lá no passado para explicar uma realidade que estava acontecendo naquela igreja, naquele tempo, naquele momento. Então, ele pega falando dos ensinamentos de Balaão, de Balaque, lá pro povo hebreu quando sai do Egito. E aí ele retoma trazendo isso como um exemplo para eles aqui em Pérgamo. E agora, novamente, ele traz, mas antes ainda, quando eles saíram do Egito, e Deus enviou o maná para eles. O maná que desce do céu, que alimenta, é um alimento, é um pão vivo que desce do céu. Isso é uma representação lá no Antigo Testamento de Jesus, de que Jesus viria. E Jesus é o maná escondido que nós recebemos. Jesus é o verbo vivo, como dizem em João capítulo 1. Jesus é o verbo, ele é a palavra. E pela palavra todas as coisas foram feitas. Tudo aquilo que não se vê veio a partir da palavra. Lá no Gênesis, haja luz. A partir do verbo, tudo veio à existência, a existir. Cristo é a espada afiada com a qual Deus virá separar o joio do trigo, com a qual Deus usa para nos ensinar. Cristo é a espada, Cristo é a palavra, Cristo é a doutrina certa a se seguir. Cristo é o maná escondido, é o sustento escondido, é o sustento para aquela comunidade que provavelmente tinha que se esconder para cultuar a Deus. Cristo é o alimento, é a força, é aquilo que nós precisamos. Cristo é a provisão divina em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Cristo é a doutrina, ele tem a doutrina, ele é a palavra de Deus, é a doutrina certa a se seguir. E a cada um deles, ele continua, e a cada um deles darei uma pedra branca. Uma pedra branca. Os romanos, eles começaram a codificar, enfim, eles começaram com essa prática de julgar as ações das pessoas com os tribunais, bem simples ainda, mas eles começaram com essas práticas. E quando a pessoa era absolvida, quando o réu era absolvido, eles davam a ele uma pedra branca, que significava que ele estava absolvido daquela sentença, daquele caso, que ele estava como inocente. E aqui ele fala com uma simbolização também, uma analogia. E a cada um deles darei uma pedra branca na qual está escrito o nome novo que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Nós temos uma identidade escondida em Cristo, mas aqueles que permanecerem até o fim, nós receberemos uma pedra branca de absolvição, porque Cristo é o maná que desce do céu, ele é aquele que nos justifica. Nós receberemos uma pedra branca, que significa absolvição, que significa inocente, porque o sangue de Cristo nos justifica. E aqui ele fala sobre arrependimento, e arrependimento muitas vezes a gente ouve o significado dele do grego, que significa metanoia, e metanoia é mudança de mente, mas o significado de arrependimento no hebraico significa techuvá, e techuvá significa retorno ao caminho. Então, que hoje nós possamos retornar ao caminho, tomar cuidado para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina, que possamos ter os nossos pés
fixos em Cristo. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, mantemos os nossos olhos fixos no alto, no autor e consumador da nossa fé, para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina, mas que a gente permaneça firme na rocha inabalável, que é Cristo, o maná escondido, maná, a palavra de Deus, o verbo que se fez carne, a palavra que é mais afiada que uma espada de 2 gumes, que penetra o espírito e é capaz de separar alma e espírito juntas de medulas, que vai no mais profundo do nosso ser e vê as intenções do nosso coração. Que assim como o anjo, como Jesus fala à igreja de Pérgamo, nós também possamos olhar para a nossa vida e não nos deixar levar pelas doutrinas que se infiltram sorrateiramente sem que a gente perceba, que possamos passar sempre por um filtro da palavra de Deus, sobre um filtro da vontade de Deus e sobre a oração, nos mantendo firmes na fé e inabaláveis.